Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Programa Ponto a Ponto. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. É uma alegria, uma satisfação estar com vocês aqui novamente. E hoje nós temos um entrevistado muito especial, que é o professor reitor Wilson Matos. Ele vai estar falando um pouquinho sobre a sua trajetória, sua história de vida, daqui a pouquinho após o intervalo. Não percam! Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Patriotas Conservadores Maringá. Os Patriotas Conservadores de Maringá é formado por pessoas que defendem a família brasileira, os princípios cristãos, a moral e os bons costumes. Somos patriotas e conservadores. Queremos o melhor para o nosso país, pois o futuro dos nossos filhos depende das nossas escolhas. Junte-se a nós. Nos sigam no Instagram, @Patriotas Conservadores de Maringá. Quer alcançar seus grandes sonhos? A Unicesumar vai junto. Quer liderar tendências ao invés de segui-las? A gente dá todo o apoio. Participar de decisões importantes? Aqui você vive experiências do mercado de trabalho. Seja qual for o seu propósito, na Unicesumar você encontra tudo o que precisa para transformar os desafios em grandes conquistas. Aonde você quer chegar? Vai com a Unicesumar. Programa Ponto a Ponto. Seja muito bem-vindo, professor Wilson, aqui no meu programa. É uma alegria, uma satisfação recebê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Quero parabenizá-lo aí pelo seu trabalho, pela sua inserção aqui na sociedade local e regional. Muito obrigada, professor. E vamos começar falando um pouquinho da sua trajetória. Conta para os nossos telespectadores como que você iniciou, como você fundou a Unicesumar, como foi essa história maravilhosa de um sucesso tremendo, né, no Brasil inteiro. Primeiro, eu venho de uma família de trabalhadores rurais. Sim. Meus pais sempre estiveram trabalhando em cafezais, etc. Nasci em Jaguapitã em 1947, na zona rural. Olha só. E em 52 mudamos para a região de Maringá. Meu pai foi tocar um sítio de café aqui entre Maringá e Mandaguaçu, nas proximidades da fazenda da Universidade Estadual de Maringá. E lá, criança, vim muitas vezes a pé com os meus pais para a cidade de Maringá. Uns 11 quilômetros só, né? Nossa. Mas meu pai era um homem de 2 anos de escola, mas ele tinha uma biblioteca em casa. Olha que bacana. Ele acreditava no conhecimento. Naquela época, ele já tinha certeza que o conhecimento transforma. Sim. O conhecimento muda, o conhecimento liberta, né? Já tinha uma sementinha ali plantada. Exatamente. Ele vinha, todo sábado ele vinha a Maringá, fazer as comprinhas da semana e levava os jornais da semana para ele lá no sítio. Sim. E nós fomos criados assim, eu e meus 8 irmãos, éramos em 9, vendo meu pai lendo, falando, comentando, né? Sim. E ele despertou essa chama do conhecimento em nossos corações, de tal forma que em 57 ele decidiu mudar para dentro de Maringá, porque os mais velhos já tinham terminado a escola primária e não tinha como ter acesso ao antigo chamado ginásio, né? E em 57 nós mudamos, aí eu fui fazer o primeiro ano primário aqui no colégio, hoje colégio militar, ali o antigo João 23. Olha. E aí não parei, ele dava uma profissão para cada filho e eu ia ser guarda-livro. O guarda-livro hoje é o contador. Sim. Que guardava os livros da empresa e escrevia todos os lançamentos à mão. É verdade. Não tinha outra forma, né? E de forma que eu e meus outros 8 irmãos fizemos faculdade na década de 70 e 80. Olha só. Eu sou o 4º da lista, mas fui o primeiro a terminar a faculdade. Eu também
deu uma puxadinha nos demais para estar Sim. entrando no ginásio, no ensino médio e tal, né? Sim. Mas tem sido uma bênção, isso foi muito importante para o desenvolvimento nosso, né? E o senhor se formou em matemática? Matemática na Federal de Santa Catarina, Uhum. fiz 2 anos em Managuari, me transferi para lá, já era casado, Sim, mas meu sonho era terminar numa faculdade de renome, sim, para melhorar a inserção da gente na área do ensino, já ia para o ensino superior, né? sim. E aí foi o que aconteceu, eu terminei lá e vim para Maringá, já fui dar aula no ensino superior. Tá aqui até o seu diploma, né? Olha que Exatamente, bacana. 51 anos atrás eu recebi esse diploma aí, Sim. viu? Que legal, hein? E daí, essa trajetória, então, o senhor trabalhou também na Retífica Maringá, né? Então, Tem até aqui uma foto. Retificadora Maringá. eu fui porteiro no Hotel Nossa Senhora de Fátima, lá no Sim. Maringá Velho, carregador de mala. Quando eu tinha 14 anos, por aí, 15. Aos 15 anos eu fui trabalhar nessa retificadora. A retificadora Maringá está até hoje ali ainda na Rua Gilberto Carvalho, Sim. no 76. Trabalhei 8 anos e meio ali. Eu estava no 2º ano do ginásio, hoje 6º ano, e saí de lá quando eu tinha passado para o 3º ano de faculdade. Sim. Persistência. Eu morava no IBC, saída para Paranavaí, Tudo com muita dificuldade, né? em frente ao Moinho Vermelho. E meu pai arrumou um serviço de guarda lá do IBC e Sim. fomos morar lá. E ali eu ia 6 vezes por dia lá do IBC para a retificadora 4 vezes e à noite para o Gastão Vidigal. Para estudar. Sempre em cima de uma bicicletinha, né? Sim. Era o meu meio de transporte. Mas ali, firme, com coragem, determinação, fé, Com fé em Deus. sonhando, tendo sonhos do futuro, né? Sim. Tem uma frase, eu acho muito bonita, de Goethe, de que quando o ser humano tem sonhos e coloca toda a força de sua alma em seus sonhos, o universo conspira em seu favor. Com certeza. E eu, como criacionista, acrescento que o Senhor do universo conspira em nosso favor, né? Sim. E nasci num lar cristão, Que né? bênção. Sempre sou a 5ª geração de uma família evangélica, Olha que bacana. vindo da Suíça, e o Brasil estava trazendo mão de obra europeia porque estava em vias de acabar com a escravidão e não teriam mais aquela mão de obra barata. Só que os escravos não tiveram nenhuma condição de se alfabetizar e tal, e era uma mão de obra muito simples. E na Europa tinha já uma mão de obra mais qualificada um pouco, né? Sim. Daí a importância da qualificação, né? E que é minha paixão aqui do ponto de vista horizontal, né? Sim. Professor, e essa daqui foi sua primeira residência, então? Na cidade de Maringá. De Maringá? Olha Quando nós que mudamos para dentro de Maringá, essa casa existe ainda, ali, quase em frente ao colégio militar, Sim. na Vila Operária, né? E aí eu fiz o 1º ano, não parei mais, estudei depois, mudamos para outros lugares da cidade, estudei no Oswaldo Cruz, no Castro Alves, depois no Gastão Vidigal. Sim. No Gastão Vidigal eu fiz do 6º ano ao 3º ano do ensino médio. E me casei em 1969. Olha só. Quando eu terminei o ensino médio, me casei. E a Rose, minha esposa, Aqui, ó, estava foto bonita de casamento. também terminando a escola magistério, né? Sim. Depois que nós casados é que nós fomos fazer o ensino superior e tal. E valeu a pena. Valeu a Foi pena, muito né, bom, professor? muito esforço, mas Que foi bacana. aí que foi o processo para podermos chegar nos dias de hoje. E essa daqui Então, é sua empresa, Sedmar? Isso, eu terminei a faculdade, comecei a dar aula, mas na retificadora eu aprendi a se comunicar, a ser líder, a trabalhar com peças, compra e venda de peças, ir a São Paulo comprar peças, negociar, né? E líder mesmo eu aprendi a ser na igreja, sabe? Sim. Porque eu com 12, 13 anos já começaram a me colocar lá na frente. Olha que bacana. Para ler um texto, para ler algum relatório, para cantar no coral, Sim. grupo vocal. Então, na retificadora eu aprendi negócios. E na igreja eu aprendi a ser líder. Que e bênção. na família foi a formação cristã forte e firme. Os princípios e os valores, né, a bem lapidação fortes. do caráter. Olha que legal. Da vida cristã e tal. Então, com esse tripé, Sim. e somado ao conhecimento, não tinha tem como quem dar errado. segura, não tem quem segura, né? Olha que bacana. E saber aplicar bem esse tripé aí, tá certo, é certo que a gente vai caminhar bem na vida. Sim.
não há garantia de riqueza, nada, né? Mas vai ter uma vida com dignidade. Uma vida próspera, né? Próspera, com Amém. certeza. Ô professor, o senhor transformou um lixão num espaço lindo do conhecimento aqui na cidade de Maringá, um lugar improvável, um verdadeiro milagre realmente. Porque era um lugar improvável que ninguém dava nada por esse lugar. Olha aqui, pessoal, o lixão de Maringá. O menino catando ali, o menino Wilson. E ele estava catando garrafas ali, olha só. Então, quando eu cheguei da zona rural com meus pais, na zona rural a gente já trabalhava no cafezal. Sim. 7, 8, 9 anos. Chegava a época de colheita, principalmente todos nós, eu e meus irmãos, ia para lá, lida para valer. E quando viemos para Maringá, nós fomos morar ali e o lixo de Maringá era ali perto, exatamente onde está a instituição hoje. Olha que ali tinha um carreador, né, conforme dizia antigamente, Sim. uma estrada onde de terra. Onde a Avenida Gedner. Não tinha um palmo de asfalto, onde a Gedner hoje. A gente nem sabia que existia asfalto naquela época, né? E uma parte ali era sítio de cafés, outra parte era mata. Andei muito ali naquela estradinha. Você andava de a pé. Com um embornal do lado, o estilingue do outro lado. O embornal é uma sacolinha de pano que a gente fazia para carregar algumas coisas, olha né? Só. E aí, mais tarde, quando comecei essa empresa de transporte, com um carro trabalhando para a Aviação Garcia, entregando encomendas na rodoviária, distribuindo que é a frota, então. uma perua variante. Olha que pessoal. Mas em 6 meses depois, eu já estava entregando encomendas para a Aviação Garcia em todas as cidades do Norte do Paraná. Aviação Garcia. E o princípio que eu tenho adotado é simples, que o que merece... Correios também. O que merece ser feito, merece ser bem feito. Quando ele faz bem feito e progride, supera a gente mesmo todos os dias, a gente é percebido e reconhecido. Então, foi o meu sucesso já na primeira empreitada de negócio, que foi prestar serviço para a Aviação Garcia. Mas em seguida eu fiquei olhando para o mercado, falei, bom, eu tenho um cliente só, eu preciso arrumar outros. Sim. Aí descobri que o Correio fretava carros para transportar malotes para os bancos oficiais, Banco do Brasil, Caixa Econômica e tal. E aí fui me preparar para isso. Fui 9 vezes a Curitiba só para ajustar a empresa às exigências do Correio, do DNR, para ser uma transportadora. Sim. E isso foi em 9 de fevereiro de 76, quando eu comecei com a Aviação Garcia. Logo depois, um ano e pouco depois, eu já estava prestando serviço para o Correio. Aí eu tive, onde tinha um SESEC, Centro de Processamento de Dados, serviços de processamento de dados das contas correntes dos clientes. Sim. E tudo aqui na região vinha tudo para Maringá. E à noite processava e de manhã tinha que distribuir os malotes. A agência não abriria se não chegasse o malote. Sim. E eu fui ganhando concorrência e tive umas 10 filiais pelo Brasil. Rondônia, trabalhei para o Banco Beron nessa época. Essas motos, os negócios. Eu trabalhava para o Banco do Brasil dentro de São Paulo, capital. Tinha 135 agências, o malote ia e voltava-se 4 vezes por dia. Dava 4.000 quilômetros por dia dentro de São Paulo de motocicleta. Nossa. E ao mesmo tempo tinha, 10 filiais, Montes Claros, Pato Branco, Cascavel, Dourados, Cuiabá, Campo Grande. E foi um sucesso enorme. Também passei a distribuir lista telefônica para Telepar, 1 milhão de catálogos por ano, de casa em casa no Paraná inteiro. Foi pioneiro. Mas tudo isso acabou. Veio a internet, os processamentos começaram a ser online, falta de carro acabou. Lista telefônica acabou, né? Hoje é o Google, nossa lista telefônica, né? Com certeza. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender a se reinventar. É verdade. É por isso o conhecimento, quanto mais que a gente obtém, adquire, mais habilidade a gente tem para poder estar vivendo as transformações que o mundo vive. Sim. Quase todas as grandes empresas da década de 50, 60 e 70 de Maringá desapareceram. Não conseguiram se adequar à modernidade, à era da TI, e quanto mais agora, muito mais do que a era da digital, a era da inteligência artificial, a era do GPT, que é esse programa que produz para a gente. A inteligência artificial está substituindo a mão de obra simples. Todo o trabalho repetitivo, a inteligência artificial faz. Por isso, o conhecimento tem que ser em alto nível. Bem, quando acabou os malotes, etc., eu falei, agora eu nunca parei da aula, sempre tive paixão por ensinar,
e poder estar em contato com jovens e passar princípios e valores dos quais eu acredito plenamente que são os princípios cristãos, Sim. né? Como forma de manter uma sociedade equilibrada e também de ter uma comunhão maior com Deus. Que é a base da sociedade. E ter a visão da vida eterna. Sim. Então eu resolvi abrir uma instituição de ensino. Não é passe de mágica, não. Foi muita luta, muito esforço, um processo para o ensino superior naquela época. Protocolava no MEC, era 2 cursos só, e demorava 4, 5 anos para dizer sim ou não. Sim. Só tinha a Universidade Estadual de Maringá naquela época? Só tinha a Estadual de Maringá, e ela tinha poucos cursos na década de 80, né? E aí eu consegui, mas eu precisava de uma área de terra, uns 2 alqueires, não era pouco. Sim. Eu precisava construir. E aí eu falei com o prefeito da época, Saíde Ferreira, Sim. e ele até buscou alguma área da prefeitura, tentou desapropriar uma, não deu certo. Aí ele falou para mim: Wilson, tem um lixão abandonado lá. Há muitos anos está parado aquilo lá. Você não quer ver lá, ver se serve para você? Sim. Aí eu fui lá, realmente era o lugar que eu catei garrafa. Em 57. Depois nós mudamos para o outro lado da cidade, lá para o Maringá Velho. Eu não fiquei mais acessando e catar as garrafas para faturar meus primeiros dinheirinhos ali, né? Sim. E aquele coração bateu forte, analisei o terreno, vi que dava para aproveitar um pouco. O entorno estava tudo vazio, exatamente porque estava lá aquele ainda um resto dos entulhos da década de 50 e 60, né? E falei, vai ser aqui. Olha que As bem. pessoas não acreditavam. De uma região tão inóspita daquela, um lixo, a indústria do resíduo, surgiu uma grande fábrica do conhecimento, a indústria do conhecimento. Que lindo. Hoje, uma das maiores, no IAD, nós somos a maior universidade do Brasil. Olha aqui, pessoal, que bacana. 460 mil alunos. Na Unicesumar, Curitiba, Maringá, Ponta Grossa, Londrina, Campo Grande, Corumbá, 2 faculdades de medicina. E agora nos associamos a uma outra, que é a Uniaselv, formamos dentro do Grupo Vitro, do qual sou vice-presidente. Eu tenho o meu filho caçula, é o CEO do grupo. Nós temos hoje mais de 900 mil alunos presenciais e à distância. Partindo do princípio que querer é poder, quem quer arruma um caminho, quem não quer arruma desculpa. E geralmente, quando a gente não quer terceiriza a culpa é do pai, é da mãe, é da crise, é do governo, é disso, daquilo. E é verdade que sempre a gente tem esses obstáculos, mas nós temos que ter energia, força e determinação para superar os obstáculos que existem ao nosso entorno para sermos verdadeiramente senhores e autores de nossas histórias. Com certeza. E assim eu encarei. Hoje nós temos alunos e polos de ensino à distância no Japão, na Suíça, em Dubai, na Inglaterra, atendendo alunos brasileiros pelo mundo afora. E é gratificante, né, Exatamente. Essa praça aí, por exemplo. Olha que coisa mais linda, pessoal. Praça do Conhecimento. Praça do Conhecimento. Esses 4 pilares aí representam os 4 pilares históricos do conhecimento da humanidade. Ciência, artes, filosofia e religião. Aí tem 4 estátuas lá no fundo, de 6 metros de altura cada uma. E ali Jesus representa a religião. Olha que bem. Leonardo da Vinci, a artes. A Galileu Galilei, as ciências. Sim. E a filosofia é representada por Platão. Sim. Mas em cada uma delas eu escrevi as frases que mais eu gosto. Está na placa de bronze ali. Sim. E Jesus está de braços abertos para essa praça que eu considero o coração da Unicesumar. E lá está escrito assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha que bênção. Esse é um chamado de Deus para aliviar o sofrimento, a luta das pessoas. E é linda essa história que o professor sempre coloca as palavras de Deus na frente, Deus em primeiro lugar. Não tem como dar errado, né, professor? Quando você coloca Deus em primeiro lugar, as portas se abrem e você defendendo seus princípios, seus valores e passando esse conhecimento de forma honesta, de forma ordeira, com bastante decência. É isso que tem sido a Unicesumar. É uma coisa assim sobrenatural que tem acontecido nesses últimos anos. Exatamente. E a gente vê a expansão porque tem Deus na frente, né? A Bíblia, de parabéns. A Bíblia é o manual que Deus deixou para nós. Quando a gente compra um carro novo, vem o manual do fabricante. Exatamente. E a Bíblia é o manual do fabricante, daquele que nos fez. Sim. E o conhecimento e a sabedoria aparece 2.900 e poucas vezes na Bíblia. Sim. Então, aprender e ser sábio é mandado bíblico. Sim. E a gente tem que se comprometer com isso. Não só com esse princípio, mas a generosidade, o amor, o perdão, a resiliência
e firmeza e justiça. Tudo isso com justiça. Com justiça. Não é? Tendo justiça, a paz no vale. Não é? Então, me pautei, graças a Deus, por esses princípios em minha história, Sim. né? E Deus tem tido misericórdia da nossa caminhada Que aí. bênção. E estamos felizes. Essas 5 gerações nossas de evangélicos, nós sempre tivemos pastores na família. Olha que legal. Aí, meu filho é a 7ª geração, meus filhos, 6ª geração, Sim. eu tenho um filho que é pastor. Olha que legal. Meus netos, a 7ª geração, né? Filho Sim. 6ª, neto 7ª. Eu tenho 2 netos fazendo seminário. Sim. Então, o princípio cristão é muito forte. E a Bíblia diz que Deus abençoa até 1000 gerações daqueles que o seguem. Sim. Não é? O princípio cristão, que está na igreja evangélica, na igreja católica, né? Sim. Aqueles que praticam o cristianismo, né? Isso. Tem Cristo como centro. Cristo, né? isso é muito importante, né? É a base de tudo, né? E levando isso com seriedade, a gente tem muito mais oportunidade Sim. de caminhar bem na vida fora, né? Professor, fala para nós, para os nossos telespectadores, qual foi o seu maior desafio nessa trajetória? O que você tem a nos dizer sobre isso? O seu maior obstáculo que você encontrou? Bom, aquele menino da roça que andava descalço, que levava o sapato na carroça, porque eu ia a pé, os mais novos iam Sim. na carroça. Aí quando eu estava chegando na cidade, lá, a gente frequentou a igreja em Mandaguaçu na década de 50, primeira Sim. metade. Aí a gente chegava na casa de um parente lá e lavava os pés e põe o sapato. Porque se caminhasse pela estrada, estragava o pé. Olha só. Porque os sapatos, a gente não ia na cidade, aquele monte de gente para comprar sapato, Sim. né? Meu pai media o pé de cada um com um barbante, né? Sim. E chegava na cidade e comprava, né? Bom, esse menino, para tornar-se gestor e principal acionista de uma universidade como a Unicesumar, que é uma produtora do conhecimento, uma gestora do conhecimento, uma organização que transforma a vida para valer, lapida o caráter humano e tal. Emprega tantas pessoas. Foram muitos desafios. Desde os primórdios, quando eu fui para Florianópolis, foi tão rápido quando eu consegui a transferência para lá. Eu fui para lá com a mudança do caminhão sem ter casa arrumada lá. Sim. E fiquei alguns dias ganhando mudança numa garagem de um cidadão Sim. que ofereceu. E estava em cima de começar a aula, e eu já tinha acertado começar a aula na universidade, eu tinha acertado umas aulas numa cidade vizinha ali, tive que ir. Não é? Então foram grandes desafios. Sócrates diz que a vida sem desafio não vale a pena ser vivida do ponto de vista Exatamente. horizontal, né? Então a gente tem que estar atento a todos os movimentos e ir em frente. Claro, também para criar uma instituição de ensino superior, naquela época era um grande desafio. Sim. O MEC reprovava 95% dos projetos de abertura de novas instituições de ensino no Brasil naquela época. Muito burocrático. Olha. E, na verdade, uma boa parte dos governos nunca tiveram muito interesse na expansão do ensino e do ensino de qualidade. Essa é a grande realidade. Exatamente. Haja visto que a escola brasileira ainda é uma das mais fracas do mundo. Sim. Há poucos dias agora foi divulgado o resultado do PISA. O PISA é um exame feito pela OCDE. Sim. Essa etapa agora foi em 81 países e nós ficamos entre os 10 últimos. Olha só. E sempre estivemos entre os últimos nessas avaliações do PISA, né? Para se ter uma ideia, um aluno quando termina o ensino médio, quando os alunos terminam o ensino médio, só 7% aprenderam a matemática proposta e que foi colocado para eles. Sim. E 35% aprenderam língua portuguesa. Então a educação brasileira é muito fraca. E nunca houve muito interesse em fazer isso bem feito, não. Realmente. Nessa caminhada minha foi muita luta para conseguir chegar onde chegamos, vencendo obstáculos constantemente, né? Sim. E nós temos procurado fazer uma escola de qualidade. Inclusive, até hoje, nós mantemos fiscais nas provas. Sim. Por que o aluno termina o ensino médio e passou pela matemática, pela língua portuguesa e não aprendeu? Porque ele colou um monte, porque a escola foi permissiva, indisciplina na sala, tal, né? Tem que ter uma maior rigidez, né? E sem ordem, sem firmeza, Sim. sem disciplina, a gente não vence. Eu prego sempre que nós temos que ter disciplina, Isso. primeiro do tempo, disciplina do corpo,
manter o corpo ativo sempre. Sim. Corpo ativo, mente desperta, ereto, firme, disciplina da mente e gestão da emoção. Então, se nós não tivermos disciplina em todas essas áreas, e sobretudo o contato com o Criador, a vida espiritual. Então, são 4 pilares na área da disciplina que nós temos que ter. E pouco se ensina hoje na escola básica, e o aluno acaba passando de ano a ano sem ter adquirido as competências, as habilidades previstas no projeto pedagógico dessas etapas de ensino. E eu tenho procurado fazer isso com muita responsabilidade. Eu tenho que ter uma entrega para o meu cliente daquilo que está proposto. Por isso, a gente tem fiscal na sala de aula, a prova individual descritiva de um pouco de múltipla escolha, mas de um bom grau de complexidade, não é? Além de muitos outros fatores que nós temos lá. São 20 princípios na área da qualidade. Olha que bênção. Professor, é uma história maravilhosa. Infelizmente, chegamos no final do nosso programa, mas deixa suas considerações finais para os nossos telespectadores. E eu quero te parabenizar por ser essa pessoa que faz parte da história de Maringá. Que Deus abençoe grandemente. Então, eu cheguei em Maringá em 53, né? No ano que foi eleito o primeiro prefeito aqui na região. Então, eu sou apaixonado por essa linda cidade e também apaixonado pela educação e pelos princípios cristãos. Amém. Então, tenho a dizer a todos que estão nos vendo e ouvindo, né, que vale a pena levar a vida cristã a sério, a vida do conhecimento a sério, manter a família em ordem para caminharmos bem aqui na Terra e cumprir com a nossa missão e deixar um legado. Com os propósitos que Deus nos encaminhou, né, professor? Exatamente. Muito obrigada pela sua participação, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. Muito obrigado, eu que agradeço e bênçãos para você e os seus também. Amém, obrigada, professor. E eu quero agradecer a você que nos acompanhou até este momento, muito obrigada. Peço para você estar compartilhando este conteúdo em suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, para estar levando conhecimento e informação a toda a nossa sociedade. E eu quero deixar também um versículo bíblico como reflexão para a sua vida, que está escrito lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe a nação brasileira. E até o próximo programa. Fiquem todos com Deus. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini.